How I live for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, whoa. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pode se assentar, irmão. Muito obrigado. Aleluia. Fico muito feliz pela oportunidade que foi me dada. Quero agradecer ao Júnior, a Jéssica. Quer dizer que eu vejo muito Deus na vida de vocês. A forma que vocês me abraçaram aqui, a forma que vocês me recepcionaram na igreja e a todos os irmãos aqui. Fico muito feliz pela vida de vocês. Aleluia. Quero aqui também agradecer o Pietro, que está junto comigo. Amo muito você, filho, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor trouxe ao meu coração algo que Ele tem falado comigo faz uns dois meses já. Ele tem falado ao meu coração sobre isso. E eu falo para você que eu queria vir aqui dizer para você que Deus tem uma chave de um carro para a tua vida, uma mansão para você morar, um iate particular para você poder ir para o Caribe a hora que você quiser. E isso pode acontecer sim, irmão, na tua vida. Só que o Senhor me trouxe hoje e colocou no meu coração para mim falar com você sobre algo que nós somos especialistas em fazer. Nós somos especialistas em fazer tudo ao contrário do que Deus fala para nós. Às vezes o Senhor fala para nós, vamos para a direita. E você é especialista, assim como eu, de não escutar a voz do Senhor e ir para a esquerda. Por quê? Porque às vezes é natural a gente pensar que é coisa da nossa cabeça, aquilo que a gente pensa. Ou às vezes Deus fala para você, ore por tal pessoa, e você fica com medo pensando que é de você aquilo. E você não vai fazer. E isso aí acaba sendo quase que uma desobediência a Deus. Ele está pedindo. Você é o meio que vai abençoar alguém. Igual o Wagner estava aqui, use a canção para abençoar alguém. E a gente não se mexe do lugar para orar por alguém. E Deus está falando para você, através de você abençoar alguém, você pode ser abençoado. Mas você não toma aquela atitude de ir lá e orar pelaquela pessoa. Você se trava dentro do teu lugarzinho, do teu cômodo aí, fica aí. E às vezes a bênção é retida, porque você não caminha em direção à bênção. E é isso que acontece. E, irmãos, nós temos costume de tentar dar sentido para aquilo que nós queremos fazer. E nós temos dificuldades para entender a vida, a realidade da nossa vida. Então nós vamos e começamos a usar frases. Quando vemos as pessoas passando por problemas, nós chegamos para elas e dizemos, não se preocupe, Deus escreve certo por linhas tortas. Nós chegamos e vemos uma pessoa passando por problemas e dizemos para ela, Deus tem algo melhor para você. Isso é normal de todos nós, porque nós vemos alguém ali passando por alguma situação e você vai lá e fala para ela, Deus fecha uma janela, mas Ele abre uma porta. Não é assim que nós fazemos? Só que o problema, irmãos, é quando isso acontece na nossa vida. Quando nós começamos a receber as tempestades que vêm contra nós, aí em vez de nós ter palavras boas para nós começamos a pensar, por que Deus deixou que esse vento comece a soprar contra a minha vida? Será que Ele não está vendo que o meu barco está sendo abalado pelas águas? Será que Deus não está escutando a minha oração? Eu estou com tanto problema na minha vida e parece que Deus não está nem aí para resolver meus problemas. Não é assim que nós fazemos? Nós não acreditamos que podemos superar os nossos problemas. E quando
De repente, você está passando por essa situação, e daí vem aquele que também é especialista em entender sobre a vida do outro, e ele vem e fala para você: não se preocupe, Tiago, Deus fecha uma janela, mas Ele abre uma porta. E daí você vê que não tem nada a ver essas frases, porque agora você está passando por um problema, e aquilo dali não vai resolver o teu problema, não é isso? E aí nós entendemos que, por mais que frases bonitas no momento possam nos ajudar, a única que muda a nossa vida, a única que traz vida para aquilo que já está morto, é a palavra de Deus. E só a palavra de Deus pode nos ajudar. É só a palavra de Deus que tem uma direção para a tua vida. É só a palavra de Deus que pode colocar você num caminho certo, que pode fortalecer os teus passos. É só a palavra de Deus que pode trazer ânimo para aquilo que está desanimado. E é isso que acontece, irmãos. Só que a gente é especialista em querer fazer as coisas da nossa forma e do nosso jeito. Está lá Jesus, perto do Rio Jordão, e está lá João Batista, dizendo para o povo: eis ali, aquele ao qual eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Se sou eu lá, eu ia olhar para aquela multidão e ia fazer: olha o que ele está falando de mim. E a multidão olhando e vendo: nossa, se João Batista já é grande, imagine esse aí então, como é que é? Aí vem o Espírito Santo e diz: Jesus, vamos para o deserto. Mas Espírito Santo, a multidão está aqui, estão todos me aplaudindo, estão todos querendo tirar uma selfie comigo, vamos para o deserto. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê o Senhor nos chama para se retirar. Muitas vezes nós queremos estar no meio da multidão, mas o Espírito Santo quer que nós estejamos no deserto. Por que no deserto? Porque o Espírito Santo está dizendo que não importa o lugar que você está, o que importa é a presença que está no lugar. Muitas vezes você queria estar em outro lugar, mas você veio aqui, e aqui está a presença do Espírito Santo. Então é o melhor lugar que você pode estar, é aqui. Aqui é o lugar que é onde você vem com os teus problemas que você não consegue resolver, e você encontra alguém que resolve os teus problemas. Aqui é o lugar que você chega com o teu coração partido, com um buraco dentro dele, que você não sabe como preencher, e aqui está aquele ser que preenche o buraco que está no teu coração. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, hoje o Senhor me trouxe uma mensagem no meu coração, e eu quero poder compartilhar com você. E espero que nós possamos sair daqui, pelo menos entendendo um pouquinho mais de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós possamos sair daqui com ferramentas que possam nos ajudar a entender qual é a vontade de Deus para a nossa história. E que você possa sair daqui sabendo que a presença do Espírito Santo dentro da tua vida, dentro do teu coração, que você caminhando com o Espírito Santo, é só Ele quem vai preencher todos os problemas da tua vida, e é só Ele quem vai te ajudar, vai te fortalecer, fazer com que as coisas mudem. Amém? Então feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agora, Senhor, nós vamos ministrar a sua palavra. O Senhor já tem falado aos nossos corações, através do ministério de louvor, através, Senhor, de cada um que subiu aqui, Pai. Então eu te peço agora, Pai, que o Senhor continue, Senhor, manifestando a tua presença sobre as nossas vidas. E que cada palavra, Senhor, que for falada, Senhor, seja como um selo no nosso coração. Que possamos abraçar, Senhor, essa palavra. E que sirva, Senhor, de metanoia nas nossas mentes, Senhor. Que possamos, Senhor, sair daqui mudados, Senhor, e entendendo um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Deus, eu acredito no poder da tua palavra, Senhor. E por isso eu te peço, Senhor, também que aquele que entrou com o coração, Senhor, ferido aqui dentro, aquele, Senhor, que entrou com feridas na alma, entrou aqui, Senhor, enfermo, Senhor, fisicamente, que em nome de Jesus, pelo poder que o Senhor tem, Pai, que saia daqui curado hoje, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor preencha o coração de cada um que está aqui, Pai. E que através da sua palavra, Senhor, ele seja alimentado, Senhor. E que receba esse alimento e compartilhe com aqueles que estão precisando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então vamos lá. Abra sua Bíblia junto comigo em Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 28. Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 28. Aleluia. Diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados por seu decreto. O 29, irmão. Porque os que de antes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler de novo o versículo 28? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Qual decreto, irmãos? João capítulo de número 3, versículo de número 16. Está lá Deus no céu, olhando para a terra, e ele vê que a terra precisa ser resgatada, que o ser humano está passando por um momento e ele precisa de um resgate. Está lá Jesus, que conhece os pensamentos de Deus, e enquanto Deus olha para a terra, Jesus se apresenta para Deus e fala: me envia, eu estou pronto para resgatar esse povo. Tem um secretário lá no céu, e ele começa a escrever: porque Deus amou o mundo de tal maneira, decreto, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você está aqui, por decreto de Deus, você ama a Deus, você acredita nele, por decreto de Deus, você tem a vida eterna. O teu nome está escrito no livro da vida. Você tem um lugarzinho lá no céu preparado para você quando Jesus Cristo voltar. Você, quando chegar lá no céu, vai ser recebido por Jesus com um novo nome, em uma pedra branca. O Senhor tem tudo preparado para você. Só que enquanto você não pode subir ao céu, existem coisas que precisam ser feitas aqui na terra. Porque quando você aceitou a Jesus, Deus olha lá do céu para você, e Ele não vê você tudo bonitão, com a roupa de marca que você está. Ele não vê você tudo bonito aparentemente, mas Ele olha para dentro de você, e dentro de você Ele enxerga Jesus Cristo. Ele enxerga o resplendor do seu Filho. Por isso você se tornou o irmão em Cristo. E quando se tornamos irmãos em Cristo, quando nós adentremos no reino de Deus, agora, como príncipe de Deus, nós mostramos o caráter do reino que nós estamos. Quando, como príncipe de Deus, nós demonstramos para o outro e representamos o nosso rei, que é Deus. A tua forma que você caminha aqui, é a forma que você está representando Deus. E hoje, irmãos, eu vim falar que muitas das vezes a gente olha e diz que o ser humano, ele por si, ele já é mau. A gente olha e diz: não, mas isso é natural do ser humano fazer isso, o ser humano é desse jeito. Mas a minha Bíblia diz que, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, irmão, põe lá fazendo um favor. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Aleluia. Glória a Deus. A minha Bíblia diz assim, ó, que Deus, Ele fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, Ele criou o homem à imagem e semelhança dEle. E Deus, Ele é bom. Então, automaticamente, a sua criação é boa. Dentro de você existe uma essência boa. Quando você pensa em ajudar alguém, é a essência da semelhança de Deus na tua vida. Quando o pecado entrou, quando o pecado dominou o homem, fez com que essa imagem, essa essência fosse corrompida. É por isso que hoje olhamos e o homem é mau. Mas não é por causa do homem, é por causa do pecado no homem. O pecado tornou o homem mau. O pecado fez com que as ações do homem fossem ruins. Aí vem o Espírito Santo, entra em sua vida e transforma de novo ao que é a essência original. O Espírito Santo te limpa daquele vírus que o pecado colocou em você. O teu sistema, ele é divino. O inimigo colocou um vírus sobre a tua vida, e esse vírus corrompeu o sistema que Deus desenhou sobre você. Mas o Espírito Santo vem como um antivírus e limpa esse vírus. E agora você passa a ter a própria essência de Deus novamente. O que tem dentro de você é a essência de Deus. O que tem dentro de você é a vontade de compartilhar as coisas boas. O que tem dentro de você é a vontade de ajudar as pessoas. O que tem dentro de você é a vontade de abraçar quando você não quer abraçar. Mas aí você vai e abraça, porque aquele está precisando mais do que você.
É isso que é a nossa vida. E Romanos capítulo 8, versículo 28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até então eu ficava pensando, mas Deus, como assim todas as coisas cooperam? Eu estava fora da igreja, fazia as coisas, como que isso vai cooperar? E hoje, eu posso chegar para você e dizer para você com convicção, que Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Eu posso olhar para você e dizer com convicção que Jesus é aquele que não me abandonou quando eu estava lá fora. Uma vez, eu fora dos caminhos do Senhor, como a gente tem costume de não escutar a Deus, eu decidi virar as costas para o meu melhor amigo, Jesus Cristo. E quando eu virei as costas para Jesus, eu lá fora no mundo, saindo de madrugada de uma balada, andando na rua, eu e uma outra pessoa lá, e começamos a discutir na rua. A discussão, ele falava, Deus não existe. E eu falava para ele, Deus existe. Mas Deus não existe, porque se Ele existisse, ó quantas coisas ruins acontecem no mundo. Se Deus existisse, Ele não deixava que isso acontecesse. Falei para ele, eu não sei te explicar o porquê que isso acontece. Muitas vezes a gente mesmo procura o ruim, a gente mesmo acaba se colocando numa situação ruim. Mas Deus existe, e não é porque Ele permite que Ele não vai deixar de existir. E a discussão foi indo. E ele falava que Deus não existia, e eu dizia que existia. E de repente nós chegamos numa ponte. E ele falou para mim, se eu atravessar essa ponte, e Deus não aparecer, então Ele não existe. Eu falei para ele, mano, se nós atravessar essa ponte, e Deus não aparecer, eu vou continuar acreditando que Ele existe. E nós fomos e atravessamos a ponte. Quando ele chegou do outro lado da ponte, ele parou. Ele parou e se virou para mim, ele estava deformado a sua cara. Ele estava possesso pelo diabo. E ele falou para mim bem assim, hoje, a minha vontade era de matar você. Só que eu só não faço isso por causa desse amigo que está do teu lado. Que amigo era esse? Era Jesus Cristo. Mesmo eu virando as costas para Ele, virando as costas para o meu amigo, Ele continuou caminhando comigo e me protegendo. Mesmo eu deixando de escutar aquilo que Ele tinha para a minha vida e querendo viver os meus passos, Ele continuou cuidando de mim, mesmo eu caminhando errado. A vontade de Deus é uma vontade de proteção para aqueles que Ele chamou, para aqueles que Ele escreveu o nome. Você conhece Jesus, você o amou um dia. Se você está aqui é porque você negou todas as coisas que um dia podiam te tirar a presença dEle, e você decidiu caminhar com Ele. E quando você decidiu caminhar com Ele, o Senhor olhou para você e Ele disse, existem pessoas lá fora que também precisam. E agora, você como nova criatura, existe uma missão sobre a tua vida. E essa missão é resgatar aqueles que ainda não conhecem o decreto de Deus. E o decreto de Deus que um dia te alcançou, Ele também vai alcançar outras pessoas. Mas o meio para que isso seja alcançado, é o meio nosso. Nós somos o meio em que Jesus caminha na terra. Você é como se fosse a roupa que Jesus vestisse. E você é os pés do Senhor aqui na terra. O Senhor podia fazer tudo sem nós, mas Ele deu a misericórdia dEle. E através da misericórdia e a graça dEle, Ele permitiu que você participasse disso. Isso é muito importante. Deus, Ele é tão poderoso que sozinho Ele poderia evangelizar todo mundo, mas Ele permitiu que você participasse dessa obra. Ele permitiu que nós estivéssemos junto com Ele. Aleluias. E Gênesis capítulo 1, 26. Quando Deus, Ele faz o homem segundo a imagem e semelhança dEle, Ele delega algumas coisas ao homem. Para que o homem cuidasse da terra, para que o homem tivesse domínio sobre os peixes do mar, para que o homem tivesse domínio sobre as aves do céu, para que o homem tivesse domínio sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se movia na terra. Por quê? Porque Deus confiava no homem, sabia que o homem iria cuidar, sabia que a essência era uma essência boa, por isso que o Senhor delegou aquilo. O Senhor fez tudo, e Ele podia cuidar de tudo, e Ele falou, agora eu vou deixar que o homem cuide para mim. O pecado tirou essa essência do homem, e quando Gênesis fala do homem, ele fala de um homem chamado Adão, que nós conhecemos quem é. Esse homem que um dia, ele olhou para Deus e deixou que o ego dele tomasse conta da vida dele.
E quando ele deixou que o ego tomasse conta da vida dele, agora ele começa a caminhar fora da direção de Deus. Porque ele começa a ser influenciado pelo diabo. Por mensagens que o diabo falava para ele. Quer ver? Imagine que você está em uma plateia. Você está sentado em uma plateia. E em cima do púlpito, em cima do palco, estão lá 2 pregadores. E esses 2 pregadores falam eloquentemente e o teu coração se enche. A alegria é tomada por você. E você começa a se alegrar e escrever a mensagem deles. E começa a escrever a mensagem de repente como um estalo. O céu se abre sobre a tua cabeça. Deus te dá uma revelação. E você olha para o púlpito e você vê o pregador da direita sendo influenciado pela mensagem do Espírito Santo na vida dele. Mas quando você olha para a esquerda, você vê o pregador da esquerda sendo influenciado pela mensagem de um ser maligno. E agora você tinha escrevido as mensagens. A qual mensagem você rasgaria? E por que você rasgaria se você estava gostando da mensagem? Entenda uma coisa, irmãos. O diabo, ele usa mensagens que aparentemente parecem boas. Ele usa mensagens que aparentemente para nós recebemos como algo bom. Mas aquilo está nos afastando de Deus. Aquilo lá nos tira da essência de Deus. Veja bem, Eva está lá no jardim do Éden. E ela olha para a árvore. A árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Deus estava dizendo, Eva, não mexa nessa árvore. Mas Senhor, tem algo do bem lá. Existem coisas boas que não são para a tua vida. Existem coisas boas que vão te afastar daquilo que o Senhor tem. O propósito de Deus para a tua vida. Existem coisas boas que vão te tirar da direção que o Senhor colocou para você. E muitas vezes nós não entendemos. Por que o Senhor colocou uma árvore no jardim? De coisas boas e coisas ruins. Se fosse só mal, a gente podia entender. Mas existem coisas boas que nos afastam da presença de Deus. Que tiram nós do caminho que Ele tem. Que nos tiram do que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluias. E, irmãos, isso mostra para nós, o homem de Gênesis, que quando ele escolheu caminhar por sua vontade, quando ele escolheu caminhar da forma dele, ele criou pessoas que, assim como ele, se tornaram desobedientes também. Assim como Adão, pessoas que se tornaram uma geração de desobediência, que não queriam escutar a palavra de Deus, que Deus falava e eles estavam nem aí porque Ele queria. Mas assim como Gênesis mostra um homem desobediente a Deus, nós vemos escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Faz favor de colocar aí, irmão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Ele falando também de um outro filho de Deus. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, ele nos mostra que existem 2 homens, 2 tipos de homens. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificado. Pode passar, faz favor. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. Pode passar. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. A Bíblia nos mostra 2 tipos de homens. O primeiro homem, Adão, que desobedeceu a Deus, que não quis caminhar com Deus. Mas a Bíblia mostra também o segundo homem, Jesus Cristo, aquele que veio para cá, para a terra, e a oração dele era, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração dele era por aqueles pequeninos. A oração dele era por aqueles que estavam sendo rejeitados. A oração dele era por aqueles que estavam em trevas. A oração dele era por aqueles que não se sentiam ninguém. Mas ele veio por aqueles que para a sociedade não era ninguém. Um dia eu já me senti um ninguém. E hoje eu continuo não sendo nada. É a presença do Espírito Santo quem faz com que a gente apareça. Mas nós não somos nada. Nós somos apenas um grãozinho de areia em vasto oceano que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida.
Nós somos apenas um grãozinho de areia amontoado na beira do mar, e o Espírito Santo é quem conduz tudo. O Espírito Santo é quem trabalha, o Espírito Santo é quem levanta, o Espírito Santo é quem te chama para fazer, o Espírito Santo é quem faz você se locomover. É só Ele. Nós só somos usados por Ele. Nós temos a graça de ser usado por Ele. Ele escolheu para que nós fôssemos usados para abençoar pessoas, para ajudar pessoas, para levar a palavra do Senhor para elas. E se perguntamos, de que forma, Senhor, o Senhor me chamou? Por que o Senhor me chamou? O que eu devo fazer? E eu gosto muito de uma passagem que está em Lucas capítulo 4, versículo 18. Faz favor, irmão, de colocar aí. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus vem da Galileia, e ele chega em Nazaré e vai até a sinagoga num dia de sábado. E ele entra lá na sinagoga e vai e pega um livro do profeta Isaías. E ele vem na frente da igreja e ele fala umas palavras que está escrito no livro. E ele diz que o Espírito do Senhor é sobre ele, pois ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração. Pode passar, irmão. A pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando eu vejo esse versículo, eu abraço ele para a minha vida, porque esse versículo é também a vontade de Deus para a tua vida. Jesus, Ele é a maquete. Jesus, Ele é a forma que você tem que trabalhar. Quando você olha como Jesus trabalhava, então você entende como que é a forma que você tem que trabalhar. Quando você vê quem que Jesus ia buscar e resgatar, é a forma que o Senhor te chama para ir buscar e resgatar. Jesus, Ele trabalhava dessa forma, e talvez você não entenda por que não acontece, mas eu vim aqui te dizer que o Espírito do Senhor está sobre você também. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida também, e Ele te ungiu para que você alcance pessoas, Ele te ungiu para que através de você pessoas sejam recuperadas do mundo das drogas, e um dia possam estar aqui em cima também ministrando. Ele te ungiu para que pessoas que hoje o mundo olha e não quer nada com eles, para que Ele se assente também junto com você do teu lado. E talvez a gente tem pessoas da nossa própria família, que muitas das vezes estão perdidas, que muitas das vezes não são alcançadas, mas às vezes nós pensamos, por que não é alcançado? Porque o Senhor colocou você para alcançar elas. O Senhor te colocou, e muitas vezes nós se calamos, muitas das vezes nós somos covardes para falar de Jesus. Nós usamos as nossas redes sociais muitas das vezes para postar tudo quanto é tipo de stories. Olha, eu acabei de acordar, de repente agora eu vou tomar um café, e você posta lá nos teus stories, mas você não posta lá que Jesus salva, você não posta lá que Jesus transforma. Devemos usar também as nossas redes sociais, é uma forma de evangelizar as pessoas. Quantos amigos da gente podem ser alcançados através da tua rede social? Mas muitas vezes nós se calamos, nós não falamos. É por isso que o Evangelho muitas vezes não chega lá fora, porque nós se acostumamos a pregar dentro de 4 paredes, porque é onde nós se sentimos confortável, aonde não tem confronto. Mas a palavra do Senhor é uma palavra de confronto. A palavra do Senhor, ela gera vida, e para gerar vida, ela tem que fazer com que um corpo que está morto se levante. E de que forma nós vamos levar a vida se nós continuamos se escondendo dentro da nossa cúpula? Nós somos jovens e temos vidas para caminhar. Somos jovens e temos a oportunidade de sermos completos, de termos nossos pés, nossos braços, e muitas das vezes não fazemos nada. Muitas das vezes ficamos calados, e daí não entendemos o porquê que o mundo está indo de mal a pior. A igreja ainda não foi para o céu, o mundo ainda tem que ser um lugar bom. O mundo só vai ser ruim quando a igreja não estiver aqui mais, quando você não estiver aqui mais para falar que Jesus transforma. Mas enquanto a igreja está aqui, o mundo tem que ser bom, porque eu estou morando aqui, você está morando aqui, o lugar que você mora tem que ser bom. Muitas vezes nós usamos o nosso lugar e dizemos, puxa, estou indo de novo lá para aquele lugar, tem que chegar de novo naquela vila. Você mesmo acaba fazendo com que o lugar que você está fique ruim.
As tuas palavras fazem com que a coisa piore. Você olha para a tua situação e você mesmo, não vou conseguir. Mas o Senhor diz para você ter vida na tua palavra. Quando você vê um obstáculo, você olhar para ele e dizer, é grande mesmo. Mas espere que eu vou pular, eu vou superar. Por quê? Porque não é pelas minhas forças, é pela força dele. É ele quem te escolheu, é ele quem te chamou. Foi ele quem colocou o teu nome e falou, é você que vai trabalhar para mim. É você que vai cantar, é você que vai pregar. É você que vai ministrar em forma de louvor, em forma de dança, em forma de teatro. É você. E muitas vezes não entendemos, se escondemos do chamado. Corremos do chamado. E assim como Adão, quando ele chama, Adão, aonde estás? Nós fazemos a mesma coisa, se escondemos. Mas o mesmo eco que ecoava lá no jardim do Éden, atrás de Adão, ecoa chamando o teu nome também. O teu nome está sendo chamado lá no céu. E muitas vezes estamos dormindo e não escutamos Deus nos chamar. Muitas vezes se acomodamos no nosso cantinho e não escutamos que Deus está com pressa para que você trabalhe. O reino precisa de pessoas para trabalhar. O Espírito Santo te chamou para ser diferente do mundo. Ele habita em você não para você ser igual a eles. Ele habita em você para que você seja a diferença. Ele habita em você para que você leve a diferença. Não adianta ficarmos parados aqui com algo precioso na nossa mão e escondendo. O mundo precisa ver o diamante que você tem nas tuas mãos. O mundo precisa ver aquilo que você tem. Mas muitas vezes nós escondemos. Nós escondemos porque somos egoístas. Achamos que só nós merecemos receber essa presença. A presença do Senhor, ela tem que caminhar com você. Nós somos como um imã. Assim como a terra gira em torno do sol, você é o sol para esse povo. É por isso que às vezes pessoas chegam pedindo ajuda e você não entende. É por isso que às vezes você está lá no teu serviço e as pessoas vêm desabafar para você. Você atrai as pessoas porque você é a luz. Você leva a luz para a escuridão. As trevas se dissipam quando você chega. Aleluias. Nós temos que entender, irmãos, que a vontade de Deus para a nossa vida é que nós gere vida em outras pessoas. A vontade de Deus para a nossa vida é que outras pessoas sejam alcançadas e entendam essa vontade. Aleluias. Irmãos, muitas das vezes a gente se nega a fazer porque tem medo. Tem medo do que pode acontecer. Está lá Paulo, acabou de naufragar o navio. Ele está numa ilha. E lá naquela ilha as pessoas se assentam em volta do fogo e Paulo vai buscar a lenha. E ele vai buscar lenha, uma víbora vem e morde a mão dele. E quando a víbora morde a mão dele, todos ficam pensando, nossa, agora morreu, né? Mas não acontece nada com ele. Entenda uma coisa, irmãos, enquanto você ficar sentado, nada vai acontecer com você. Mas quando você decidir trabalhar, o inimigo vai atacar mesmo a tua vida. Ele vai atacar, porque o inimigo não ataca quem se acomoda. Ele quer atacar aqueles que estão fazendo, aqueles que estão buscando levar lenha para a fogueira. Mas Deus te chamou para ser aquele que vai buscar a lenha. Deus te chamou para ser aquele que vai aumentar o fogo. E mesmo que a víbora te ataque, nada, nem o mal vai te acontecer, porque você é protegido por Ele. Você foi chamado por Ele. Não foi o homem quem te chamou, foi Ele quem te chamou. O dono de todas as coisas. Aquele que te escolheu, Ele é fiel para garantir a tua vitória. E muitas vezes você pensa, nossa, Deus está fazendo algo tremendo na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é só o começo daquilo que Deus quer para você. Isso é só o começo daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Mas não se acovarde, não se cale. Você tem que caminhar. Tá bonito, tá, mas Deus tem muito mais ainda. Deus quer que você alcance outros lugares. Mas só que muitas das vezes chegamos em um lugar e se acomodamos. E pensamos que está tudo ok, porque alcançamos aquilo que nós queríamos. Mas entenda uma coisa, os planos de Deus para a tua vida são maiores do que os teus planos. Os planos de Deus para a tua vida são maiores do que os teus desejos. Os planos de Deus para a tua vida são muito maiores do que qualquer coisa que você escolha aqui na terra e ache que é o máximo. O que Deus tem para você, o que Deus quer para você, é algo surreal,
que muitas das vezes a gente não acredita. Muitas vezes a gente duvida, porque deixamos de acreditar que Ele é poderoso para fazer o impossível. Aleluia. Se coloque em pé, irmãos. Glória a Deus. E muitas das vezes nós estamos caminhando na vontade de Deus, mas quando caminhamos na vontade de Deus e a tempestade começa a vir, nós começamos a ficar amedrontados e o medo trava a gente. E eu gosto muito de uma passagem no livro de Marcos, que está lá os discípulos em um barco, e Jesus está na polpa do barco dormindo. E a tempestade começa a vir no barco. E os discípulos começam a ficar apavorados. E Jesus está dormindo. E o barco começa a encher de água. O vento começa a soprar e balançar o barco, e Jesus está dormindo. Isso me mostra qual que é a imagem que eu tenho de Deus. Eu não tenho uma imagem de Deus, de um Deus que morrói as unhas quando não consegue resolver um problema. Eu não tenho a imagem de um Deus que fica com medo de uma tempestade. Eu não tenho a imagem de um Deus que não consegue resolver as dificuldades da vida. Eu tenho a imagem de um Deus poderoso. Eu tenho a imagem de um Deus poderoso. Quando Jesus está dormindo no barco, Ele está dizendo para nós, irmãos, que maior que a tempestade, maior que o vento que sopra contra o teu barco, é a presença de Jesus no teu barco. Pode tacar a tempestade que for contra a tua vida, pode ventar quanto for contra você, se a presença de Jesus estiver no barco, fica tranquilo, fica tranquilo. E agora você me diz, mas Thiago, eu estou tranquilo, eu até comecei a caminhar sobre as águas. Que bênção, irmãos. Deus tem um chamado para nós igual Ele fez para Pedro. Muitas das vezes a tempestade trava o nosso barco, e nós não entendemos o porquê da tempestade parar. Mas às vezes é porque o Senhor quer que você saia um pouquinho do barco. Às vezes o Senhor quer que você saia um pouquinho, para que o milagre do Senhor aconteça na tua vida. E não só na tua vida, mas na vida daqueles que estão junto com você. A Bíblia não diz, mas eu creio no meu coração, que quando Pedro pula na água, e ele começa a caminhar em direção a Jesus, e ele começa a caminhar e dizer, Jesus, estou chegando, Senhor, continua falando comigo. E Jesus está lá, vem Pedro, pode vir, você está certo, a direção está certa. E eu imagino os discípulos, porque se eu fosse um dos discípulos naquela época, eu estaria no barco e tinha me esquecido da tempestade, tinha me esquecido do vento, e estaria olhando Pedro caminhar sobre as águas. Entenda que muitas das vezes você é um Pedro para alguém que está te olhando. Você superando os teus problemas faz com que a outra pessoa que está te vendo tenha vontade de superar os problemas dela também. Você caminhando naquilo que o Senhor tem para a tua vida faz com que as pessoas que estavam desacreditando e pensando que iam morrer naufragados vão olhar para você caminhando sobre as águas e ter fé que também podem vencer. Quando você começa a caminhar, você faz com que as pessoas percam o foco da tempestade. Você faz com que as pessoas percam o foco do vento e comecem a ver Pedro caminhar e sabem que é através de uma palavra de Deus sobre a vida dele. Que hoje, irmãos, nós possamos sair daqui entendendo que é importante nós caminhar na vontade de Deus. E que enquanto você caminha, pessoas vão olhando você, e através do teu testemunho, igual as pessoas subiram aqui em cima, aqui, ó, através do teu testemunho, elas começam a acreditar que também podem. Se você chegou, eu também chego. É através do teu testemunho que as pessoas vão acreditar que podem vencer. Por isso que devemos caminhar de cabeça erguida, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muitas das vezes se acovardamos igual o exército de Israel. Quando estava lá um dos valentes de Davi, que pega a espada na mão, como que é o nome dele? Não lembro, Gisele. Eliezer. Ele está com a espada na mão. Todo o exército corre embora. Ele está sozinho, mas ele olha para todo o exército inimigo, e ele olha para trás, e ele vê que existem pessoas lá que dependiam dele. Ele vê que existem pessoas lá que dependiam da proteção dele naquele momento, e ele acredita que ele vence. O Espírito Santo do Senhor está sobre a vida dele, e ele derrota todos os inimigos. E no final da história, todo o exército vem e pega os despojos junto com ele.
Entenda que muitas das vezes você vai ter que encarar sozinho as batalhas. Mas mesmo que você encare sozinho as batalhas, vai ter pessoas que você vai ter que repartir com elas depois. Pessoas, elas são abençoadas pela tua valentia. Só que não é uma valentia tua, é a força de Deus sobre a tua vida. Não é aquilo que você faz, é aquilo que Ele faz. Não é aquilo que você escolheu, é aquilo que Ele escolheu. É por isso que você é vencedor. E o Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para caminhar. O Senhor te chamou para caminhar. O Senhor te chamou para caminhar. Não fique parado. Não fique parado no teu canto acomodado. Mas comece a caminhar. Que quando você caminhar, você verá as coisas acontecerem na tua vida. Você verá Deus fazendo as coisas na tua vida. Você verá que coisas que pareciam que não iam acontecer, o Senhor começa a destravar. E quando você vê, você já não está caminhando, mas você está voando. Porque quem está te conduzindo é a presença do Espírito Santo. Quem está junto com você é a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos?